Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Eu sou o Guilherme e hoje eu estou aqui com o Ulisses, para fazer uma live, para falar aí de crise climática, crise ambiental, um assunto bastante importante aí a ser tratado, frente à conjuntura nacional e internacional que nós estamos vivendo, que é algo importante e relevante aí para se falar, inclusive frente ao tudo que aconteceu aí nesse último período, inclusive a questão de chuvas também, que acho que é importante citar. E para falar desse tema, eu convidei aqui a Karina Lima, que é uma pessoa que eu já conhecia, não pela área da política, assim, também a área de um esporte que a gente gosta bastante, que é a Fórmula 1, mas, acompanhando os posts dela aí sobre dessa questão, vi que ela tem domínio aí dessa área e resolvi convidar ela para ser entrevistada. Então, Willis, se você quiser abrir para fazer alguma consideração inicial, pode abrir e depois a gente passa a bola aí para a Karina, poder falar. Beleza. E aí, eu sou Ulisses, para quem ainda não me viu no canal, já estou aí faz uns meses, com Versos Revoltantes, também fiz o curso de formação marxista e de vez em quando faço algumas entrevistas e algumas outras contribuições com o canal. E é bem importante, a gente falar desse tema, ainda mais com tanta tragédia supostamente natural, que acontece aí no Brasil, e que a gente sabe que na verdade não é natural, porque a natureza ter esse tipo de fenômeno já é previsível, Então a gente tem que tentar debater por que que acontece, mesmo a gente sabendo que vai acontecer essas tragédias. E é isso, eu já posso passar aqui para a Karina, então, para ela começar as considerações dela. Bom, boa noite, obrigada pelo convite. Eu sou a Karina Lima, eu sou mestre e bacharel em Geografia, com ênfase em Análise Ambiental, e doutorando em Climatologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Além disso, eu sou professora em cursinho popular e divulgadora científica nas redes sociais. Em geral, tanto a minha pesquisa quanto a minha divulgação são na área de clima, mudanças climáticas e desastres. Então, na minha pesquisa eu estudo justamente esses desastres hidrometeorológicos que são decorrentes de tempestades severas. Mas como o Guilherme já adiantou, Guilherme Ulisses, não... Até os pesquisadores dessa área já têm evitado utilizar o termo desastres naturais, para que não se ocorra uma confusão de que ele é totalmente natural e inevitável, porque o desastre ele não depende só de um fenômeno meteorológico ou climático, ele depende de ter vulnerabilidades locais para acontecer. Então, a gente é um assunto importante realmente de ser falado. Sim, Karina, e vamos fazer uma pergunta mais ampla, genérica aí para começar esta live, hoje a gente fala muito, da questão da crise ambiental, da crise climática. Mas a que se deve essa crise ambiental, essa crise climática que cada vez mais parece que se aprofunda? Bom, tudo no planeta, no sistema terrestre, um sistema complexo, e está tudo interligado. Então, a crise climática, a gente vem desde a Revolução Industrial, emitindo gases de efeito estufa. Esses gases são cumulativos, vão se acumulando na atmosfera, a gente vai, como o próprio nome já diz, a gente vai potencializando o efeito estufa da Terra. Então, o efeito estufa é um processo natural, é importante para a vida na Terra, mas como a gente está colocando gases de efeito estufa na atmosfera, a gente está potencializando esse efeito, tornando ele muito mais forte do que ele deveria ser naturalmente. Então, ou seja, a gente está aquecendo o planeta. Esses gases eles têm esse efeito de aquecimento. Então, a gente está aquecendo a atmosfera, o oceano e a superfície terrestre. Isso principalmente desde a Revolução Industrial. Então, esse último século, o ser humano já vem enfrentando, causando isso, causando o aquecimento global, por causa da emissão de gases de efeito estufa, a Terra está mais quente,
existe um desbalanço de energia, tá saindo menos energia do planeta do que deveria. Então, a gente tem esse desbalanço e o planeta está aquecendo, isso é o aquecimento global. Aí tem gente que às vezes fala, mudou o termo, por que agora fala mudanças climáticas e não aquecimento global? Na verdade, são coisas diferentes, estão relacionados, mas são coisas diferentes. Os termos se referem a coisas diferentes. O aquecimento global é essa questão da Terra estar ficando mais quente por causa das nossas ações, e as mudanças climáticas são uma consequência disso. Então, quando a gente aquece o planeta, a gente tem mudanças nos padrões já conhecidos do planeta, ele vai começar a trabalhar de formas diferentes do que a gente está acostumado, e uma dessas mudanças é justamente no clima, né? Temos mudanças climáticas. E aí é uma série de eventos, uma série de problemas, porque a gente vai ter mais eventos extremos, principalmente relacionados a calor e chuva. Os eventos extremos de frio não somem, não desaparecem, eles continuam existindo, continuam acontecendo. Isso é uma grande confusão que às vezes fazem, de que às vezes tem uma onda de frio, um recorde de frio, e as pessoas, mas e o aquecimento global, né? Mas é que essa é uma confusão comum que se faz entre tempo e clima. Uma onda de frio é só um evento meteorológico localizado e temporário, mas o aquecimento global, ele é uma tendência de longo prazo no planeta e uma tendência geral da Terra. Então, não é só um evento localizado ocorrendo de vez em quando. Nos últimos 100 anos, a Terra está aquecendo e isso está se acelerando nos últimos 40 anos. E é uma tendência, alguns pontos da Terra talvez não estejam aquecendo, mas o geral é aquecimento. A média do planeta é aquecimento. A gente já passou, está em cerca de 1,2 graus Celsius acima do que deveria. E isso para o planeta, a gente pode pensar, o que é 1 grau, né? É pouco. Mas como média planetária, para o planeta inteiro, é muita coisa e já modifica tudo. Né? O sistema, pequenas mudanças, tu já vai ter resultados muito diferentes. Então, essa é a crise climática, que ela é uma crise transversal que atravessa todos os outros problemas que a gente vai enfrentar. A crise climática pode estar ligada a novas pandemias, está ligado aos eventos extremos que a gente vai enfrentar, as ondas de calor que a gente vai enfrentar, as chuvas severas que a gente vai enfrentar, a questão de justiça climática, quem é mais afetado pelas mudanças climáticas. Então, assim, é uma questão que não dá mais para ignorar, a gente já perdeu muito tempo. Willis, pode fazer a pergunta. Beleza. Você falou, Karina, que a gente subiu 1,2 grau, né, com relação aos níveis pré-industriais, se eu não me engano, né? E aí tem esse debate, né, que a gente tentou estabelecer o limite de 1,5 grau, né? Só que a sensação que me dá vendo às vezes notícias até, né, inclusive às vezes jornais grandes, é que estão relativizando. Antes não podia ser 1,5 grau até o fim do século, agora em algumas décadas já vai dar 1,5 grau. Aí quando você vê, tem a The Economist lançando um vídeo falando, e se aquecer 3 graus, vai ser tão ruim assim? Eu acho que existe essa tendência, né, do capitalismo de não dar conta de resolver a emissão de gases poluentes e toda a destruição ambiental e querer ficar dizendo, não, veja bem, a gente pode lidar com um pouquinho mais de aquecimento, é só ter mais tecnologia, não sei o quê. O que você pensa disso? Você acompanha esse movimento? Você tem essa sensação também de que eles ficam cada vez mais colocando o limite para cima, como se fosse aceitável, como se não fosse, pudesse até dar efeitos imprevisíveis, talvez? Bem como tu falou. O Acordo de Paris prevê que a gente limite o aquecimento a 1,5 grau, e a gente já está em 1,2, 1,5 grau, e para a gente chegar nesse 1,5 grau, de acordo com o relatório do IPCC, a gente teria que diminuir muito, cortar muito as emissões até 2030, a gente já está em 2023, e zerar até 2050. Então é uma tarefa que para muita gente é considerada impossível. Né? Alguns acreditam que é possível, outros não, mas o fato é, como tu falou, muita gente, até alguns pesquisadores mesmo,
acreditam que a solução são as geotecnologias, que elas vão nos salvar, que a gente vai conseguir tirar gás carbônico da atmosfera por meio de tecnologia, em vez de pensar que a origem do problema são as emissões e que a gente tem que cortar emissões. Porque, infelizmente, o norte global, nem todo mundo está disposto a perder um pouco a seu conforto, seu estilo de vida consumista, estilo de vida com uma pegada de carbono altíssima. Então, imagina ficar sem carro, combustível fóssil, imagina como é que vai fazer com os aviões, viagens de avião, como é que os ricos vão usar jatinho, né? Então, muita gente realmente não está disposta a fazer o que é necessário, porque a gente precisa ter uma mudança completa de sistema para a gente alcançar isso. E não vai ser só fazendo uma coisinha ou outra. A gente tem que acabar com os combustíveis fósseis, eliminar mesmo. Então, para a gente conseguir fazer isso, é uma mudança estrutural em toda a sociedade. E o norte global, infelizmente, às vezes lida com essa questão de uma forma aquela forma de pensar bastante privilegiada de nós não vamos diminuir nosso conforto, nós não queremos mudar nosso estilo de vida, vamos criar tecnologias para que a gente continue vivendo exatamente da mesma forma. Mas eu, particularmente, acho que essa é uma visão totalmente equivocada. Não é assim que a gente vai resolver a crise climática. A gente precisa das mudanças, a gente precisa modificar tudo mesmo, a gente precisa diminuir o consumismo, diminuir confortos, talvez, e porque senão a origem do problema continua lá. Até porque até o momento não existe uma geotecnologia capaz de realmente nos ajudar assim, de uma maneira que dê para jogar tudo em cima dela e continuar tudo como está. Né? Infelizmente, não existe isso, nem plantando todas as árvores, de tudo onde couber árvores, a gente não vai conseguir fazer isso. E aí tem até umas ideias malucas de colocar um espelho no espaço para entrar menos energia solar, ou colocar poeira, porque simular o que vulcões, grandes erupções fazem, né? Porque vulcões, quando as erupções são muito potentes, grandes erupções da história da humanidade, elas colocam um material particulado na estratosfera, que é uma camada superior da atmosfera. E quando esse material chega nessa camada, ele por um tempo ele consegue evitar refletir um pouco da luz solar e evitar com que toda ela entre. Então, até que na história humana, na paleoclimatologia, a gente consegue medir que depois de grandes erupções da história da humanidade, teve um resfriamento por um período, né, na média planetária, porque tinha esse material na estratosfera, até que ele decaísse e existe esse efeito de resfriamento. E aí já tem gente querendo simular isso com tecnologia, mas assim, esse tipo de geotecnologia, de espelho para refletir luz solar, ou até material particulado, ou criar mais nuvens, né? Isso acaba gerando outros problemas, tu gera outros desequilíbrios. Então, são ideias completamente. A gente provavelmente vai precisar de algum tipo de tecnologia para nos ajudar, mas não é certo a gente pensar que a gente pode jogar tudo em cima disso e não fazer nenhuma mudança. O principal tem que vir das mudanças na sociedade mesmo, e aí se a gente precisar de alguma tecnologia para nos auxiliar, plano B, aí sim. Karina, você fez uma associação aqui entre as crises climáticas e o surgimento de pandemia, né? O mundo acabou de passar, ou ainda está, né, não sei, passando ainda, né, por uma pandemia, né, que a gente saiu, né, digamos assim, dela e, e, né, e muito se fala, né, como que originou tudo isso, né? Até, até porque, né, tem uma discussão agora, né, dos Estados Unidos culpando a China, né, por, né, pela origem da pandemia. Eu queria saber de você, né? É possível fazer uma associação da pandemia da Covid-19 com a crise climática? Olha, eu acho talvez um pouco precipitado.
eu poder afirmar categoricamente qualquer coisa, né? A gente ainda está entendendo o que foi essa pandemia, mas o que eu posso afirmar é que com as mudanças climáticas a gente vai ter muito mais chances, muito mais probabilidades de que aconteçam novas pandemias, porque aí você tem aquecimento, você tem mudanças no habitat de seres vivos, você vai ter seres humanos entrando mais em contato com algumas coisas, você tem degelo, você tem material que vai surgindo, que estava ali protegido numa calota de gelo, por exemplo, uma geleira. Então, assim, a crise climática ela é um assunto que atravessa todos os outros. Você falar sobre qualquer coisa para daqui 10 anos, você tem que pensar nas consequências da crise climática e como isso vai estar afetando aquilo daqui 10 anos. Então, afeta a questão de saúde. Por exemplo, a gente tem, com a crise climática, a gente tem muito mais chances de ter calores úmidos extremamente perigosos à vida. A gente chama de temperatura de bulbo úmido, que é quando é uma mistura perigosa de calor com umidade. Isso já acontece, mas não com a tendência que isso aconteça tão mais, que daqui tem estudos que projetam que daqui a algumas décadas, quando ocorrerem essas ondas de calor extremamente úmidas, as pessoas que estiverem na rua vão estar correndo risco de vida. Então, assim, pessoas que fazem atividade ao ar livre, pessoas que trabalham ao ar livre. Então, assim, tem locais da Terra que se espera que fiquem inabitáveis. Então, é uma questão muito séria. E o problema é que a gente tem pouco tempo para lidar com isso, porque a gente perdeu 50 anos já. Os cientistas estão alertando desde 1972 sobre, olha, dióxido de carbono na atmosfera vai causar aquecimento global, e aí com aquecimento global nós vamos ter consequências. Isso está sendo alertado há 50 anos, mas ninguém ouve, porque ninguém quer mudar nada na forma como o sistema trabalha. Então, a gente perdeu já essa janela de 50 anos, e agora a gente tem um pedacinho assim, a gente está em 2023, a gente tem 7 anos para fazer grandes mudanças agora. Até 2030, porque se o objetivo é net zero, ou zero emissões líquidas até 2050, para limitar o aquecimento a 1,5 grau, então até 2030 a gente teria que cortar muito, tipo, praticamente metade, 50% das emissões em 7 anos. Então isso é praticamente... E assim, a velocidade com que a gente faz essas mudanças também importa, porque se a gente demorar muito, mesmo que a gente consiga chegar ao net zero, por exemplo, em 2060, a gente não vai já mais conseguir o resultado que a gente precisa. Então, não só o que precisa ser feito, mas a velocidade em que precisa ser feito. A gente realmente tem um relógio correndo contra nós, e a gente não pode perder mais essa janela, né? Então, assim, claro que, mesmo que seja impossível limitar 1,5 grau, e talvez seja, é difícil afirmar qualquer coisa, e não existe um consenso sobre isso, ainda assim a gente precisa lidar como se fosse possível para conseguir o melhor resultado possível. Então, porque se a gente não conseguir 1,5, 1,6 é melhor que 1,7, 1,8 é melhor que 1,9, todo décimo de grau importa, todo décimo de grau tem consequências a mais. E, por exemplo, eventos extremos, eles não são lineares. Então, vamos supor, se for o dobro da temperatura, vai ter o dobro dos eventos extremos. Não é assim que um sistema complexo trabalha. Pode ser muito mais que o dobro. Então, cada décimo importa. Então, a gente tem que trabalhar para tentar 1,5, e se a gente não conseguir o melhor possível. Algumas coisas já são irreversíveis, mas outras a gente ainda pode evitar. Luiz? Dessas consequências aí do aquecimento global, do colapso climático ambiental, como é que a gente quiser chamar, tem uma coisa que eu acho que é pouco discutida, né, que é a sexta extinção em massa, né, da história do planeta, que a gente saiba. Já vi em algum lugar falar que talvez seja a sétima, né, que no caso seria a extinção que a gente está criando, né, enquanto humanidade no capitalismo. Essa extinção,
pelo que eu entendo, né, que nem se falou de sistemas complexos, eu imagino que ela possa ajudar a desencadear outros problemas, né? Então, se tiver muitos animais, muitas espécies, por exemplo, de plantas morrendo, isso pode, na Amazônia, por exemplo, né, pode desertificar a região da Amazônia. Isso pode trazer consequência no resfriamento do planeta, né? Em várias questões, até. Então, queria saber se você acha que a gente já está discutindo mais a questão do ecocídio que a gente está fazendo no capitalismo, né? Com relação, você acha que isso é pouco tratado? Ou você acha que ainda não é uma questão tão relevante no clima a gente pensar em todas as espécies que podem ser extintas? Às vezes até pensando na pandemia de Covid-19, né? Mais um vírus aí indo para animais selvagens de todos os continentes. Enfim. Uma coisa que tu citou aí da savanização, por exemplo, da floresta amazônica, isso a gente chama de tipping point, ou ponto de não retorno, e nós temos vários tipping points no sistema terrestre, e que a gente não sabe exatamente que se a partir do momento que aquele é ultrapassado um certo limite, a gente não sabe exatamente tudo que pode acontecer. Pode ser feedback positivo atrás de feedback positivo, e aí não se retorna ao ponto anterior, e pode ser uma catástrofe que um puxa o outro. Então, assim, 9 tipping points. Um deles é a savanização da Amazônia. Porque com o aquecimento global, com a temperatura mais alta, a floresta está sendo prejudicada, ela está passando por um processo de savanização. Isso é um ciclo vicioso em que quanto mais quente, mais isso acontece, menos ela consegue manter o próprio microclima, etc. Tem um outro ponto de não retorno, por exemplo, da AMOC, que é uma corrente oceânica do Atlântico Norte, que ela leva calor do Equador para o hemisfério norte, principalmente Europa e Estados Unidos e Canadá. Se essa corrente, aquele filme, O Dia Depois de Amanhã, se refere, claro, tem exageros hollywoodianos, mas a base daquele filme é se a AMOC parasse. E isso é, de fato, um ponto de não retorno. Claro que as consequências não seriam exatamente como são mostradas no filme, mas tem, de fato, alguma ciência real ali no filme. Porque se essa corrente diminuir a velocidade ou parar, é catastrófico também. E então a gente tem vários pontos de não retorno no nosso sistema que a gente imagina o que vai acontecer se a gente ultrapassar esses limites. Mas a gente não tem como ter certeza absoluta, porque um feedback positivo tu pode ter assim muito mais do que se imagina. Então, realmente a gente tem que, como eu digo, as mudanças climáticas elas não vão acabar com o planeta Terra, mas a gente pode acabar com muitos seres vivos que aqui vivem, né? A nossa espécie, mesmo que não acabe, ela vai sofrer muito, e outros seres vivos certamente vão entrar em extinção, né? Porque não tem nem tudo vai conseguir se adaptar conforme a temperatura que a gente chegar. Então, realmente, a gente tem que lidar com essa questão, com a importância, com a urgência, e com o que ela merece, porque é o maior desafio da humanidade. E mesmo assim, ainda é quarta ou quinta notícia, e só é notícia quando acontece um desastre. Uma coisa que eu acho importante dizer, aproveitar aqui o espaço. O último desastre no litoral norte de São Paulo. Por causa das chuvas, tal, o pessoal chama de desastres naturais, ok. O desastre ele acontece quando existe um fenômeno meteorológico climático mais vulnerabilidades locais. Se existe só um fenômeno severo, não é um desastre. Porque se um tornado acontece num local desabitado, não tem nenhum dano humano, material, ambiental, isso não é um desastre, né? Ele só é um desastre quando ele tem dano humano, ambiental ou material. Então, para o desastre acontecer, tem que ter uma vulnerabilidade naquele local, além do evento meteorológico ou climático. Então, certamente, o fenômeno, o desastre do litoral norte, ele tem muita... A gente não tem como evitar as chuvas de ocorrerem, mas a gente tem como evitar muita coisa. A gente tem como diminuir as vulnerabilidades ali para que o desastre, se ocorrer, seja o menos danoso possível.
E aí teve gente falando, mas tem a ver com as mudanças climáticas o que aconteceu? Tem ou não tem a ver? Eu vi até meteorologista dizendo que não tinha nada a ver, que não tinha relação, porque existe uma explicação para o fenômeno ter ocorrido. Só que, como climatologista, eu discordo totalmente dessa opinião, porque não é porque existe uma explicação para um fenômeno meteorológico que ele não foi influenciado pelas mudanças climáticas. As mudanças climáticas aumentam a chance de ocorrência e a intensidade dos fenômenos, dos eventos extremos. Então, sem um estudo, provavelmente vão ser feitos estudos de atribuição, que a gente chama, para verificar isso, se houve aumento de probabilidade desse fenômeno ocorrer por causa das mudanças climáticas ou uma intensidade maior por causa das mudanças climáticas, mas, sinceramente, eu acho que não resta nem dúvida, apesar de eu não poder afirmar isso sem um estudo antes, eu não tenho dúvidas de que houve influência. Então, não é porque existe uma explicação para o fenômeno meteorológico que ele não sofreu influência das mudanças climáticas, né? Então, essa é uma questão também relacionada, com certeza. Karina, você literalmente tocou na próxima pergunta que eu iria fazer nessa parte aí final da crise do que aconteceu no litoral norte de São Paulo. Né? Você falou tudo isso, né? E quais foram mas o Estado, né, os governos, cometeu algum erro, né, para tentar, né, prever e prevenir que houvesse um dano social como teve, né, nessa região? Né? Como, né, prever e prevenir, Karina? Bom, a gente não tem como prevenir todos os desastres de ocorrerem, mas a gente certamente tem como prevenir muitos, ou a intensidade dele, né, o resultado final. Com certeza a gente tem que ter mais investimento, né? O último governo tinha cortado, se eu não me engano, 99% da verba para lidar com esse tipo de coisa. Agora isso já está sendo revisto, né, no novo governo, para que o mínimo ter investimento. A gente tem que melhorar a drenagem das cidades, a gente tem que lidar com a questão das moradias em locais que são de risco. E não é culpa das pessoas estarem lá, o governo é que tem que lidar com isso, né? Colocar essas pessoas em local seguro, com uma moradia digna. As pessoas não estão lá por uma escolha, né? Eu quero morar num local perigoso. Isso não existe. Então, com certeza, tem muita coisa que pode ser feita no quesito assim, das cidades, né? Mas a gente tem que pensar, eu sempre gosto de dizer que a gente tem que pensar no local e no global. Localmente é lidar com as vulnerabilidades de cada município, de cada cidade, de cada estado. E isso envolve verba, isso envolve vontade política. Isso envolve a população cobrar também. Importante. Porque tem muitas obras que não dão voto, né? Que não, se o governante faz, ele não tem nenhuma vantagem sobre isso. Mas é a obrigação dele fazer. Então, a população é bom que a gente cobre para que eles façam o mínimo, o básico e o trabalho deles. Mas, além da esfera local, a gente tem que pensar no global também. Essas tempestades cada vez mais severas, cada vez mais intensas, muita água em pouco tempo, essa é uma tendência, né, para muitos locais. Em vez das chuvas serem mais bem distribuídas durante o ano, tu vai ter períodos mais secos, com chuvas muito intensas, tempestades destrutivas quando a chuva vem. Isso é um problema, né? Tanto porque você não tem aquela boa distribuição, quanto porque se a chuva é muito intensa, é um gatilho muito maior para um desastre, né? Então, por ser uma tendência, uma coisa que a gente espera que aumente e que isso aconteça mais, a gente precisa pensar no global, a gente precisa pensar em frear o aquecimento global, porque quanto cada grauzinho, cada décimo de grau que aumenta, a gente vai ter uma piora disso. Então, a gente não tem mais como voltar atrás do que já foi, né? Melhor do que está agora não vai ficar. Isso é o mínimo, né? Mas a gente pode evitar de piorar mais. Então, a gente tem que frear esse aquecimento. Então, a gente já tem muito mais eventos extremos e mais intensos do que a gente tinha antes da influência humana.
Então, a cada décimo a gente vai aumentando essa quantidade. Então, a gente tem que pensar nas duas esferas. Como frear o aquecimento global, para que a gente tenha menos, não tenha um aumento, tanto aumento desse tipo de evento, como na esfera local de poder público, vulnerabilidades, investimento e fazer o que tem que ser feito, pelo menos o que é básico, né? Porque nem isso a gente tem no Brasil. A questão dessas moradias em local impróprio, drenagem das cidades, isso aí é uma coisa que já deveria ter sido feita há muito tempo. Ulisses? Com relação a essas tragédias, né, eu acho que é inaceitável, né? Como você disse, muito poderia ter sido evitado, né? Não todas essas vulnerabilidades, mas eu acho particularmente que é genocida, né? A gente acabar normalizando que a gente tire 99% do investimento nessa área, né? Eu acho que isso aí é uma política pública completamente racista, tem vários problemas. E falando sobre, mudando um pouco o foco, né? Mas tem tudo a ver também, o tema da obsolescência programada. Não sei se você conhece esse conceito aí, que é um conceito famoso nos últimos anos, né? Eu acho que o capitalismo ele traz muita irracionalidade, né? Às vezes tem vários discursos aí da economia que se colocam como é o melhor sistema possível, mas quando a gente vê, tá queimando o alimento para baixar o preço, tá fazendo o celular durar pouco para conseguir vender mais celular, porque aí senão a economia quebra, se não vender celular, a empresa quebra, precisa disso, né? E aí a gente vai ver o ouro que está vindo para esse celular, está vindo muitas vezes da terra Yanomami que está sendo invadida por garimpeiros, né? E nesse processo permanente de avanço do capitalismo, né? Para cima de roubar recursos naturais dessa forma ineficiente, né? Poderia estar fazendo um celular que durasse, mas a cada 2 anos as pessoas estão tendo que trocar de celular, né? Então assim, pensando nesse contexto da irracionalidade do capitalismo, você acha que é correto dizer que o capitalismo ele é genocida, né? Ele traz junto dele o racismo ambiental, né? Que vai afetar mais as populações mais negras. E você acha que é possível manter o capitalismo e conseguir resolver a questão ambiental? Ou você acha que é preciso uma ruptura, considerando toda essa destruição que ele promove, que ele não consegue parar de promover, esse desperdício até a mais do que seria necessário? Bom, esse é uma questão bem polêmica e também não é consenso entre os climatologistas, entre os pesquisadores de clima, de tempo, clima. Tu vai ter desde das pessoas que acham que é necessário mudar completamente o sistema, sair do capitalismo para uma outra coisa, até os que estão mais para um capitalismo verde, né? Crédito de carbono, offsetting. Eu particularmente acho que sim, o capitalismo é o causador de todo esse problema. E eu só tenho minhas dúvidas de como a gente faria isso, porque eu, infelizmente, não sou muito otimista. Infelizmente, eu reconheço que eu sou pessimista no sentido de como a gente acabaria com o capitalismo. Eu acho que talvez o capitalismo acabe se reinventando em algumas áreas para que a gente consiga tentar resolver a crise climática, mas eu acho muito difícil que a gente tenha que acabar com o capitalismo antes de resolver isso, porque a gente tem 7 anos. Então, a gente vai ter que fazer algumas coisas dentro desse sistema e modificando ele por dentro, porque a gente não tem tempo, e uma revolução para a gente sair do capitalismo eu acho que levaria muito mais tempo. Só que o planeta não vai poder esperar por isso. Então, eu acho que a gente só tem 7 anos para fazer grandes mudanças. E algumas coisas a gente vai ter que fazer dentro do capitalismo mesmo, porque a gente não tem escolha. É isso, ou a gente vai passar dos 2 graus, 3 graus, e aí a gente vai ter uma vida horrorosa, a nossa habitabilidade nesse planeta vai se tornar realmente assim insustentável para muita gente.
muita gente vai morrer. Então, a gente precisa, na minha visão, tá? Eu não é aqui, eu não sou a dona da verdade, não existe um consenso sobre isso, mas a minha visão mesmo é que a gente vai ter que ir trabalhando dentro do capitalismo já para fazer mudanças que forem possíveis. E se, claro, daqui a algumas décadas a gente conseguir mudar completamente o nosso sistema, isso seria o ideal, porque realmente ele é a causa disso. Então, o capitalismo causou a crise ambiental e climática. Então, mas como a gente infelizmente ainda não conseguiu se livrar do capitalismo para uma coisa melhor, a gente vai ter que ir fazendo o que dá para fazer agora, porque a gente não tem tempo e o relógio está contra nós. Ô, Karina, aqui no Brasil, mas acho que não somente no Brasil, né, tem um problema, né, muito forte que é a questão do latifúndio, né, e o desmatamento que o latifúndio proporciona. Eu queria que você falasse um pouco, né, dessa questão do latifúndio, né, a influência que ele tem na crise ambiental aqui no Brasil e se medidas, né, você falou medidas dentro desse atual sistema, né, não vou entrar muito no mérito disso, mas se medidas como, por exemplo, a reforma agrária ajudaria, né, na questão da crise ambiental e climática. É que o negacionismo climático, apesar de ele ter a mesma origem, ele trabalha de uma forma um pouco diferente no Brasil do que nos Estados Unidos, por exemplo. Lá a gente tem a indústria dos combustíveis fósseis implantando a dúvida na população, na mídia, a mesma cartilha da indústria do tabaco, né, que foi utilizada décadas atrás pela indústria do tabaco. Eles implantavam a dúvida sobre, mas será que a nicotina causa câncer? E só por implantar a dúvida, isso é suficiente para incutir um negacionismo e as pessoas começarem a duvidar de uma informação científica confirmada. A indústria dos combustíveis fósseis tem muito mais dinheiro que a indústria do tabaco. É muito mais poderosa e investe muito mais em negacionismo. Isso não é uma teoria conspiratória, isso é comprovado, isso tem livros, tem estudos, tem documentos mostrando. Inclusive um estudo recente mostrando que a indústria dos combustíveis fósseis tem desde a década de 70 modelos mostrando o que ia acontecer com o planeta se eles continuassem queimando combustíveis fósseis, e eles tinham um grau de acurácia muito bom para décadas atrás, melhor que cientistas não negacionistas. Então é absurdo, porque eles já sabem disso há muito tempo e eles negam propositalmente. E o que a gente tem lá é principalmente essa indústria colocando dinheiro para criar, para alimentar o negacionismo climático. No Brasil, a gente tem essa mesma origem, mas aqui também trabalhamos com a questão de, por exemplo, o agro, né? O agro, ele também investe em negacionismo. Ele paga pesquisadores para fazer palestras, para dizer que não, que o aquecimento global não é causado pelo homem, que não, que o agro é maravilhoso, que o agro ajuda a preservar, quando a gente sabe que o agro está desmatando a Amazônia, Pantanal, e isso tem influência, sim, nas mudanças climáticas antropogênicas. Tem pesquisadores, né? Tem negacionistas brasileiros famosos, que vão até no Jô Soares, ou que dão palestras por aí, que eles simplesmente falam as coisas sem nenhuma base. Professor de universidade até, e isso dá uma credibilidade para essas pessoas, mas é importante sempre lembrar que as mudanças climáticas antropogênicas, ou seja, causadas pela ação humana, são um consenso entre 97% dos especialistas que estudam clima. Então, é um consenso científico. Esses 3% que discordam, foi feito estudos sobre isso, e alguns estudos acharam que esses 3% se baseiam em estudos cheios de erros metodológicos, erros em física básica, estudos que selecionam só algumas informações e deixam outras de fora, ou seja, estudos sem embasamento científico, sem metodologia adequada. Então, assim, esses 3% são muito barulhentos, porque o objetivo deles é ser barulhento para disseminar a ideia do negacionismo. Eles, infelizmente, ganham muito palco, ganham muita mídia, e eles se baseiam em estudos que são estudos simplesmente incorretos.
Então, a gente sempre tem que lembrar que mudanças climáticas antropogênicas são um consenso científico na área. E quem está dizendo diferente tem que provar isso de alguma forma. A ciência não é inquestionável, a gente tem que questionar a ciência. Mas para a gente questionar um consenso científico, a gente tem que ter, no mínimo, estudos com metodologia ótima, com fontes ótimas. A gente questionar a ciência, a gente tem que questionar dentro da ciência, pelos meios da ciência, e não indo num programa de TV e dizendo o que vier da minha cabeça. Senão eu vou num programa de entrevista e digo que as placas tectônicas não existem. Só porque eu quero questionar e é um direito meu questionar. Mas que embasamento eu tenho para questionar um fato científico? No mínimo, eu tenho que ter algum estudo com metodologia adequada para questionar isso pelos meios da ciência, não indo num programa e dizendo o que eu quiser. Então, esses negacionistas, infelizmente, eles realmente não têm esse embasamento para questionar para falar o que eles falam. Eles se baseiam em estudos cheios de erros e eles não questionam a ciência pelo meio correto da ciência. Eles simplesmente negam. E tem pessoas que acreditam neles porque eles têm uma suposta credibilidade. Mas alguns deles, já saiu até matéria em jornal, alguns deles até são pagos pelo agro para dar palestra, para falar esses absurdos. Então, para o agro, não é. O Brasil tinha deixado, durante o governo Bolsonaro, tinha deixado de entrar num acordo para diminuir as emissões de metano, porque isso envolve agropecuária. E o Brasil tinha deixado de entrar nesse acordo, que tinha mais de 30 países, para não desagradar o agro aqui. Agora eu espero que isso seja revisto, né, com o novo governo, os próximos COPs, as conferências das partes, mas é o tipo de coisa que, sim, no Brasil, o agro tem grande influência, tanto sobre o negacionismo, quanto sobre o que de fato está sendo feito. O Brasil, ele emite gases de efeito estufa, quase metade das nossas emissões são por desmatamento. É muita coisa. Diferente do país do norte global, em que as emissões são por outras fontes, aqui é por desmatamento. Por isso que a questão do desmatamento é tão importante. A gente tem que acabar com o desmatamento, porque só com isso aí a gente já vai cortar praticamente metade das nossas emissões. Como dizem alguns especialistas, é uma vantagem que o Brasil tem. A gente acaba com o desmatamento, a gente já corta quase metade. Poucos países têm essa oportunidade de cortar tão facilmente, porque deveria ser fácil acabar com o desmatamento, é algo que nem deveria existir, né? Sem tantas mudanças estruturais, a gente já conseguiria cortar quase metade. Então, e o que está causando esse desmatamento? Boa parte, o agro, né? Então, realmente, aqui caminham juntos o negacionismo e o agronegócio. Claro, eu estou falando aqui de grandes produtores, latifundiários, não um pequeno produtor, médio produtor, que está fazendo as coisas dentro do que deveria ser feito. Estou falando de gente desmatando locais que não deveriam ser desmatados, latifúndio e monocultura em locais onde isso não deveria existir. Willis? Puxando um pouco esse tema aí, né, do agronegócio, você acha que uma alternativa como implantação de agroflorestas, não necessariamente só uma reforma agrária, né, mas tipo, implantar agrofloresta e talvez até uma ideia como fortalecer o veganismo, né, algumas medidas individuais, assim, vamos dizer assim, umas medidas mais menos feitas de cima, você acha que isso tem alguma chance de causar algum impacto, a gente trazer essa mudança cultural? Ou você acha que os produtores não mudarem para agrofloresta, ou mudarem para agrofloresta não vai mudar tanta coisa no impacto que a gente está causando? Claro que apesar do principal, para a gente resolver a crise climática, é acabar com os combustíveis fósseis. E isso é uma coisa assim muito grande, né? Tipo, a indústria dos combustíveis fósseis tem que deixar de existir. Isso está acima do que é uma pegada de carbono de cada um, né? Ao mesmo tempo que eu acho errado quando tentam incutir nas pessoas que a culpa é de cada um, que cada um mudando pequenos hábitos vai resolver a crise, isso não é verdade?
A gente precisa acabar com a indústria dos combustíveis fósseis, que a gente precisa fazer em primeiro lugar, é o mais importante, porque a maior parte das nossas emissões vem daí. Mas, sim, eu acho que essa é uma ótima pergunta e, sim, por exemplo, deixar de comer carne vermelha é uma medida importante. É uma medida que ajudaria muito, porque as emissões de metano, que é o segundo principal gás de efeito estufa que a gente emite, depois do dióxido de carbono, ele, na verdade, ele é muito mais potente que o dióxido de carbono, mas ele dura bem menos tempo na atmosfera. Enquanto o dióxido de carbono dura, sei lá, 100 anos na atmosfera, então, se a gente cortar agora, a gente vai sentir a diferença daqui a 100 anos, o metano dura 11 anos. Então, se a gente corta agora, a gente sente em uma década a diferença. Então, e ele é muito potente, um gás de efeito estufa mais potente que o dióxido de carbono. A gente fala mais do dióxido de carbono porque a quantidade é muito maior, né? E ele é o principal vilão, porque a quantidade é absurdamente maior. Mas o metano é mais potente. E é uma coisa que a gente sente o efeito rapidamente se a gente cortar. Então, a carne vermelha, ela tem uma pegada muito forte, né? A questão da pecuária e a própria pegada de dióxido de carbono para exportar, importar, até chegar na mesa das pessoas, toda a emissão que isso causa. Então, sim, é uma medida que seria muito boa se todo mundo pudesse ao menos diminuir o consumo de carne vermelha. Eu, por exemplo, eu ainda não sou vegana, mas eu estou indo por esse caminho, já sou quase vegetariana, eu como carne vermelha raramente. Ainda como carne branca, mas também estou diminuindo. E eu acho que é um processo, ninguém precisa virar vegano de um dia para o outro, mas é uma consciência que tem gente que é vegano pela causa animal, o que é louvável e compreensível, e mais pela causa ambiental também é um ótimo motivo, porque cortar a carne, principalmente a carne vermelha, ajudaria muito para cortar emissões de metano, por exemplo, e também de dióxido de carbono. Então, esse é o tipo de medida que se todo mundo fizer a sua parte, vai ajudar. Com certeza, vai ajudar bastante. A questão das agroflorestas, eu acho que com certeza é uma medida positiva. Eu não consigo quantificar o quanto isso nos ajudaria, né? Mas certamente ajudaria bastante. Então, todas as medidas positivas que a gente conseguir, a gente tem que implantar. Né? Assim como plantar árvore, só plantar árvore não resolve, mas a gente tem que plantar árvore também. Eles são ainda são a melhor geotecnologia que a gente tem. Né? Por mais que queiram fazer coisas mirabolantes, a árvore ainda é a melhor solução, né? Nesse sentido, de tirar carbono da atmosfera. Então, tudo que a gente tiver ao nosso alcance, a gente vai ter que fazer, porque a gente não tem nem escolha, sabe? A gente realmente tem que usar todas as ferramentas. E sempre mantendo em mente que o principal é acabar com os combustíveis fósseis. Então, como é que a gente acaba com os combustíveis fósseis? Aí a gente pensa a questão do carro, do avião, transporte, como é que fica? Né? Aí, mas carro elétrico. Carro elétrico é uma solução melhor que o carro a combustível, mas também não é a solução definitiva, porque para fazer as baterias a gente tem vários minerais aí, a mineração e o garimpo e tudo que vem disso. Então, assim, o mais urgente agora é cortar a emissão de dióxido de carbono. Então, o carro elétrico ainda é uma opção melhor que o carro a combustível fóssil, mas não é algo que a gente pode considerar uma solução a longo prazo, porque isso vai acabar vai trazer outros problemas para a gente. Então, aí tem gente que entra na questão da energia nuclear, né, usinas nucleares, que também não é um consenso, tem gente que é a favor, tem gente que é contra, mesmo na área ambiental. Tem gente que é contra porque os riscos são muito grandes, caso haja um problema, e tem gente que é a favor porque diz que a gente não vai ter como resolver isso sem energia nuclear. Talvez no sul global não seja tão necessário, o Brasil não precisaria, acredito eu, ter mais usinas de energia nuclear, fusão nuclear, mas o norte global, por exemplo, alguns especialistas dizem que se eles cortarem combustíveis fósseis, eles vão só energia solar e eólica e renováveis não vai ser suficiente para suprir a demanda de energia deles atualmente. Então, teria que ter bem mais usinas nucleares, por exemplo. Então, é uma questão, assim, muito complexa e não existe uma resposta única. O que a gente sabe é a questão do hidrogênio verde, hidrogênio azul para combustível de avião, isso tem que ser
enfim, tem que colocar mais investimento para pesquisar isso, mas o que se pode fazer no momento? Ir diminuindo. A França já está diminuindo voos de curta distância, por exemplo. E eu acho essa uma medida positiva. Eles vão substituir voos de curta distância por trem. E o trem apesar de não ser 100% limpo, emite muito menos que avião. Então, a gente tem que ir fazendo escolhas. Infelizmente, não existe escolha perfeita, não existe solução perfeita, solução 100%. A gente vai ter que fazer escolhas. Então, no momento, a gente tem que priorizar as escolhas para o corte de combustíveis fósseis, principalmente o dióxido de carbono. Muito bem, vou fazer a última pergunta, né? Peço para a Karina, acho que estourou o tempo, né, que a gente tinha combinado, né? Eu tenho um tema que pega, principalmente aqui onde eu moro, em São José dos Campos, mas imagino que pega também em outros lugares, é a região de mata, né? Eu me corrija se é uma região de mata ou não, se a classificação está certa, chamada Banhado, né? Tem uma região de banhado aqui em São José dos Campos né, e que a prefeitura, né, está de olho nessa região para poder desmatar em última instância e criar uma via chamada Via Banhado. Também tem toda uma adição que lá tem uma ocupação popular, da qual o canal apoia, que essa ocupação inclusive ajuda a preservar essa região de banhado, né, na cidade. Mas existe essa região do banhado na qual a prefeitura quer fazer uma via, né, e para fazer essa via expressa ela vai ter que desmatar essa região, né. Eu queria saber de você qual que é a importância de uma região de banhado em cidades, né? Qual que é o benefício que isso traz? Essa não é exatamente a minha especialidade, mas assim, como sendo da área ambiental, o que eu posso dizer assim com certeza é que realmente não me parece eu não conheço a situação, o caso específico o que tu se referiu, mas certamente não é inteligente construir uma via sobre banhado. Isso com certeza pode ser uma resposta óbvia, mas é o óbvio que todo mundo deveria saber, né? Porque o banhado ele ajuda a reabastecer os reservatórios de água subterrâneos. Então, tu não tampa banhado, inclusive mesmo agricultores, pequeno agricultor às vezes, né? Existe um código florestal, regras, que na verdade não deveria ser nunca nem plantar em cima de banhado, porque o banhado ele tem que ser ao natural, né? Tu não mexe nele. Mas isso, infelizmente, não é algo muito respeitado, e essa decisão de fazer uma via expressa mostra perfeitamente isso, que as pessoas ignoram a ciência, ignoram fatos comprovados por ganância, por facilidade, ou para ter um benefício a curto prazo, né? E eu acho que esse é um grande problema. As pessoas pensam muito no curto prazo. Esse exemplo que eu dei dos voos na França causou um baita debate. Eu vi gente dizendo: mas os trens não vão dar conta. Mas o trem vai ficar mais caro, então a população vai ser contra. Aí a população é um tiro no pé, porque aí a população fica insatisfeita, ela vai ter que pegar metrô lotado, trem lotado, ela vai pagar mais caro pelo trem, ela vai ficar insatisfeita e vai virar negacionista de medidas relacionadas à mudança climática. Tu vai eleger um governo que seja negacionista para não fazer mais esse tipo de coisa e não tirar benefícios dela, não tirar direitos dela, né? Luxos ou enfim. Então, assim, essa educação ambiental é muito importante. Talvez a geração atual, a gente está tentando, a gente se esforça para mudar a cabeça dessa geração atual. Mas é muito importante que a gente tenha nas escolas educação ambiental para que a próxima geração tenha já uma outra cabeça. Porque imagina se tu ser contra
que proíbam voos de curta distância por ter muito mais emissões, transformar isso em trajetos de trem, porque o trem vai ficar mais lotado ou vai ficar mais caro. Claro que a questão de ficar mais caro não é justo jogar em cima da população, o governo tem que dar um jeito nisso, não pode ficar mais caro. Mas o fato de não ter via o suficiente ainda de trem para que tenha mais trens, para que fique menos lotado, enfim. São coisas que a gente tem que fazer escolhas, algumas coisas a gente vai ter que diminuir as nossas expectativas, a gente vai ter que pegar trem lotado mesmo, porque é o que a gente tem que fazer, infelizmente. Então, a gente não pode só pensar no nosso conforto. E essas pessoas que estão reclamando de medidas assim, estão basicamente pensando no seu próprio conforto. É uma mentalidade muito comum no norte global, né? Eles não estão muito dispostos a diminuir seus confortos, né? Sua situação atual de consumo, de conforto e de luxos, mas isso precisa mudar. E aqui no sul global a gente tem uma mentalidade bem melhor assim com relação a isso, eu acho, de verdade. Mas a gente precisa que eles entendam também, porque a maior parte das emissões vem de lá. Então, infelizmente, a gente está meio limitado. A gente tem que fazer a nossa parte, mas eles também precisam fazer a deles e é uma questão muito complexa. Como colocar na cabeça, incutir na cabeça dessas pessoas o que precisa ser feito e que talvez eles tenham que diminuir seu conforto e mudar seu estilo de vida. Então é isso aí, pessoal. Né? Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a presença da Karina, né? Gostei aí bastante de conversar aqui, eu e o Will, um papo sobre esse tema bastante importante, né, com ela. E antes de passar a bola aí para a Karina, eu passo a bola aí para o Willis para ele fazer as suas considerações finais. Bom, é bem difícil, né, a gente tentar ver até que ponto a gente individualmente pode contribuir ou não, né, ainda mais quando o principal a ser feito não está sendo feito, né, que é reduzir emissões. E eu acho que é importante, né, você trouxe vários pontos aí também de discutir as formas de geração de energia. Tem a questão da energia da fusão nuclear também, que acho que é um tema para ser explorado, né, que não gera radiação, lixo radioativo, né, mas ao mesmo tempo é uma tecnologia que está sendo feita e não sei até que ponto poderia estar sendo mais colaborativa, né, ter mais países participando, ser menos uma questão de criar mais uma patente, né, e mais uma questão de liberar absolutamente todos os estudos aí e ver quão rápido a gente consegue começar a produzir essa energia que é limpa, né, de fusão nuclear. Enfim, no fim são muitas escolhas políticas, a gente não sabe até que ponto é técnico ou não, né, mas a gente tem que repensar radicalmente como usar a energia e acho que a gente tem que aprender a pressionar, criar métodos para pressionar governos, né, e não sei se você quiser comentar aí sobre que métodos você acha que são possíveis de fazer essa pressão ou não, mas é isso, temos que lutar aí, porque se depender de deixar as coisas como estão, a gente vai caminhar para uma barbárie. Essa é a minha consideração final. Pode ir para a sua fala, Karina. Bom, quero agradecer pelo convite mais uma vez. Foi um papo muito legal, importante, porque, como eu gosto de dizer, e porque realmente não é só a fala de uma climatologista falando de mudanças climáticas, que é o maior desafio da humanidade, mas é mesmo, sabe? É de verdade. Tudo que a gente vai enfrentar tem a ver com mudanças climáticas agora. Então, assim, eu acho que existem muitas formas de contribuir no nível individual, pela questão do voto, votar conscientemente em governantes que se importem com o assunto, porque essas pessoas são as pessoas com poder de decisão, né? Então, é preciso ter gente consciente ali. Então, não dá mais para... ele tem que falar dessa questão. Mudanças climáticas tem que ser uma questão central também, na hora de escolher os nossos governantes. Tem que cobrar. Então, quem puder fazer ativismo, quem puder ser militante da causa, faça, porque isso é muito importante, isso move montanhas. A gente tem, por exemplo, as conferências das partes, as COPs, quando os países se reúnem todo ano, os líderes mundiais, para tratar a questão climática e ambiental.
E a sociedade civil, inclusive povos indígenas, estão tentando se inserir nos debates para as decisões serem tomadas de forma a ouvir a sociedade, né? Não só governantes que estão preocupados com outras coisas, ou os lobistas que estão lá, os lobistas da indústria do petróleo, são a maior quantidade de pessoas, maior do que qualquer país leva, né? Então tem muito lobista nessas conferências, então a sociedade civil tem que estar presente. A gente tem que cobrar nesses eventos onde são tomadas decisões importantes, a gente tem que cobrar no dia a dia. E uma coisa muito, como tu falou, diminuir o consumo de carne vermelha já é de grande ajuda também. Cobrar pela questão do desmatamento zero, principalmente em todos os biomas, mas especialmente a Amazônia e Pantanal nesse momento, porque a Amazônia é um tipping point. A questão dessa savanização da Amazônia, isso tem consequências climáticas e ambientais. E é uma questão que eu sempre falo. Só de falar sobre o assunto no nosso cotidiano já é de grande ajuda. Porque a gente pode pensar, mas isso é óbvio, isso todo mundo sabe. Não é todo mundo que sabe. Não é mesmo. Então, assim, você falar com uma prima, com uma tia, com um amigo, isso já muda muita coisa. Isso já faz toda a diferença. Transformar esse assunto como um assunto do nosso cotidiano, não só quando acontece um desastre, ou quando saiu aquele filme Don't Look Up, né, Não Olhe para Cima. O assunto veio à tona, porque o filme foi feito, o roteirista, o diretor do filme disse que ele foi feito para fazer uma alusão ao horror dele de como a crise climática é tratada. Então, apesar de ser um meteoro ali no filme, na verdade, a inspiração é a crise climática. A crise climática é tratada exatamente daquela forma. Ela nunca é notícia, ela só é notícia quando acontece algum desastre, alguma tragédia, mas ela não faz parte do cotidiano, assim. Não é a primeira página, não é o assunto principal das pessoas. Então, assim, vamos falar sobre isso no nosso cotidiano, trazer o assunto para o nosso cotidiano, para que mais pessoas consigam entender o que está acontecendo e fazer a sua parte de cobrar, de votar bem, de talvez entrar para uma causa ativista. Então, eu sou pesquisadora, sou cientista, e eu resolvi fazer divulgação científica porque eu achei que assim eu poderia contribuir mais. Então, eu continuo fazendo minha pesquisa, porque é o que eu sou cientista, mas eu resolvi que também era importante falar sobre isso para a maior quantidade de pessoas possível. Então, eu comecei a fazer divulgação científica tendo isso em mente. O que eu estou lidando é uma coisa muito importante, a mensagem que eu tenho para passar é muito importante, e eu faço parte do projeto O que você faria se soubesse o que eu sei? E esse nome de estudo, esse nome, quem deu a origem desse nome do projeto é o climatologista, físico e climatologista James Hansen, que ele é um climatologista americano, que ele foi detido várias vezes por fazer ativismo em frente à Casa Branca. Ele já foi diretor da NASA GIS, então ele é um cara muito importante. E na medida que ele foi indo na carreira dele, ele foi vendo o que estava acontecendo, começou a falar sobre mudanças climáticas, sobre aquecimento global, foi o primeiro a falar disso no Congresso americano, e foi muito perseguido por isso. E ele que tem essa frase, né? Por que você faz isso? Depois de se aposentar, ele já é um senhor, fazer ativismo em frente de Casa Branca, ser detido. Por que você faz isso, né? Você não precisa disso. E a resposta dele é: o que você faria se soubesse o que eu sei? Então, com todo o conhecimento que ele tem, ele é um dos grandes precursores dos modelos climáticos, que a gente usa bastante hoje em dia. Ele fez muitas contribuições para isso. Um pesquisador fantástico, poderia estar vivendo a vida dele tranquilo, aposentado, com dinheiro, aproveitando os netos, mas ele está fazendo ativismo. Então, porque para ele, é uma questão ética e moral. Se você sabe o que eu sei, você vai fazer o que eu estou fazendo. Você vai falar sobre isso, você vai fazer ativismo da sua forma. E é a forma que ele está fazendo. Então, eu faço parte de um projeto que tem esse nome, por causa do James Hansen, e também faço divulgação científica no meu perfil pessoal, não só no perfil do projeto. O projeto tem canal do YouTube, Instagram, a gente tem curso no canal do YouTube, tudo, perfil no Twitter, e eu faço tanto no perfil desse projeto, no qual tem eu e outras pessoas, o professor Alexandre Costa, da Estadual do Ceará também, e eu faço no meu perfil pessoal também, porque eu acho assim que fazer divulgação científica sobre o tema
não devia nem ser uma escolha, sabe? Qualquer pesquisador de clima tem que falar sobre isso, essa mensagem tem que sair dos muros da academia, tem que perder os jargões, a gente tem que popularizar o conhecimento e passar a mensagem. A população precisa saber disso, e é urgente, é importante, enfim. É o maior desafio da humanidade, a gente precisa fazer tudo que tiver ao nosso alcance. Então, a minha forma de contribuir vem sendo essa. E obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Maravilha, mais uma vez aqui agradecendo a Karina, agradecendo também o Willis, também agradecendo a você que nos acompanhou ou vai acompanhar ainda quando esse link estiver na minha página no canal do YouTube. Peço aí que se inscrevam no canal podcast, mesa de debates, de tudo. Consegui, mas tudo bem, então. Também pronto aqui, o canal, acompanhe o nosso trabalho. Curta a nossa página do Facebook, podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Siga a gente no Instagram. Colabore aqui com o nosso Pix 385 007 02800 CPF. E, quem quiser, participe do nosso Padrim, www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal. E amanhã teremos mais aí programação aí para vocês. Um forte abraço e fui!